Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre a trilogia do Castelo Animado sem spoilers, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa trilogia é que o Castelo Animado, que é o primeiro livro, ele pode ser lido perfeitamente como se fosse um livro único. Os outros dois livros têm protagonistas diferentes, enredos diferentes, locais diferentes, mas alguns personagens do primeiro livro acabam fazendo aparições por lá. Então eu vou conversar aqui com vocês sobre cada um desses livros, né, sobre a história de cada um, sem spoilers, tá? Mesmo que eu vá falar do segundo e do terceiro, não vai ter spoilers dos livros anteriores, podem ficar tranquilos. E assim, a gente vai só conversar dos livros aqui, eu não vou mostrar detalhes dessas edições nem nada do tipo, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um unboxing do box que vem com esses livros, com os brindes e tudo mais. Então se vocês quiserem assistir isso, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, vocês dão uma olhadinha por lá. Aqui a gente só vai falar da história mesmo, tá? E aproveitando que você vai dar uma olhada aqui no box de descrição, já deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito. Mas bem, começando aqui pelo primeiro livro, que é o Castelo Animado, nós vamos ter a Sophie. E certo dia ela tá ali trabalhando na loja da família, até que entra uma bruxa e acaba amaldiçoando ela a se transformar numa idosa. Aí com medo dela não ser reconhecida, né, pela família dela, ela acaba decidindo ir embora daquele lugar. E durante esse caminho ela acaba encontrando um castelo mágico. E as pessoas ali da vila, né, da cidadezinha onde ela mora, já conheciam esse castelo porque todo mundo falava que pertencia a um mago que devorava o coração de moças bonitas. Aí ela pensando, como sou uma idosa, ele não vai devorar meu coração. E ela decide se abrigar nesse castelo, né? Então ela em pouco tempo se vê ali envolvida com os moradores daquele lugar, ela se vê envolvida também em alguns conflitos mágicos. E é justamente o que você está pensando, sim, é a premissa do filme lá, do estúdio Ghibli, que todo mundo conhece, um filme maravilhoso, tá bom? Inclusive, aquele é um dos meus filmes favoritos da vida, mas o livro é bem diferente. As partes iniciais do filme são bem fiéis ao livro, você sente realmente aquela vibe ali dentro da história, é daquele jeitinho mesmo que acontece, mas depois a gente vê que tem diferenças, tanto no fato da trama mesmo, né, que acaba envolvendo muito mais fantasia e aventura do que no filme, e também em alguns personagens, como por exemplo, a Sophie aqui tem duas irmãs e essas irmãs fazem parte da história mesmo, sabe? Elas são personagens que vão ter relevância. E outro detalhe é que aquela criancinha que vocês veem no filme, então, aqui ela não é uma criança, ele já é um adolescente, né? Imagino que talvez o estúdio tenha feito essa troca do personagem, porque senão não teria nenhuma criança na história e eles precisavam fazer com que, né, chamasse o público infantil para assistir o filme também. Então já quero deixar logo avisado de que se você só assistiu o filme e adorou, vale muito a pena você ler o livro também, porque a experiência é bem diferente. No livro, a Sophie é a irmã mais velha e ela se torna ali responsável pela chapelaria da família. As duas irmãs mais novas são guiadas para outros caminhos, mas em determinado momento a história das três vai se cruzar novamente. Nós vamos ter o livro abordando temáticas como o que vale é a sua beleza interior e não a sua aparência física. Vai estar falando muito também sobre família, né? As pessoas que você escolhe para fazer parte da sua vida é quem acabam se tornando a sua família de verdade. E que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas ao invés de ficar nos prendendo ao que é esperado que a gente faça. Sim, existe um interesse romântico entre a Sophie e o Hal, assim como a gente vê no filme, só que aqui ele é muito mais suave e muito mais discreto, porque o livro acaba se focando muito mais na fantasia, na resolução do problema de uma certa vilã que aparece aqui na história, do que em romance romântico. Mas apesar da parte romântica deles dois não ser o foco, é muito divertido, né, porque o Hal, ele é meio ríspido, do sentido de ele tá muito acostumado a ter as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele tá sempre usando magia. E a Sophie, ela tá mais acostumada a colocar a mão na massa, fazer as coisas, então tem esse conflito aí de personalidade entre eles, mas aos poucos eles vão criando um carinho um pelo outro. E eu acho muito legal pegar essas histórias onde o leitor percebe que os personagens estão se apaixonando antes dos próprios personagens. Mas como eu falei, o livro acaba se focando mais na aventura e na fantasia. Uma coisa que eu achei bem legal aqui é que a magia é muito presente na vida de todo mundo dentro desse universo. Ela é comum, mesmo que a pessoa não seja um mago ou alguma coisa assim, é comum eles verem magia. E sobre a vilã, né, a situação que eu falei que tem a respeito, eu achei a motivação dela até que bem plausível, tá?
e fez muito sentido a forma que os personagens acabaram se envolvendo nessa situação. O livro é muito bem escrito, ele é muito fluido e eu achei os personagens, sim, cativantes. Eu adoro a Sophie e mesmo que o Michael aqui seja um adolescente, não uma criancinha fofinha igual lá do filme, gostei dele do mesmo jeito, tá? Eu amo o fato da Sophie ter envelhecido e ela parar de ligar pra opinião dos outros. Eu acho que a gente devia ser assim quando jovem também, mas eu achei muito engraçada a forma que isso foi apresentado aqui. E eu adoro o Calcifer, né? O Calcifer, ele é o demônio do fogo que meio que cuida do castelo. E assim, gente, ele e a Sophie, a amizade que eles constroem é muito bonitinha de ver. Você se apega aos personagens e com certeza você vai querer saber o que vai acontecer com eles no final. E assim, eu adorei. Então, com certeza, eu recomendo a leitura. E apesar dele fazer parte de uma trilogia, como eu falei, gente, ele tem um final fechado. Ele funciona perfeitamente como um livro único. Ah, li só esse, não quero ler os outros. Tudo bem, tá a história completa aqui, tá? Inclusive, quando eu for deixar o link de compra no box de descrição, porque você comprando por esse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, eu vou deixar tanto do box quanto dos livros separadamente, pra quem preferir comprar só os livros separados, tá? Mas pra você ler as continuações, que no caso aqui nós temos o segundo livro, que é O Castelo no Ar, você precisa ter lido o primeiro. Porque tem alguns detalhes que, se você não tiver lido o primeiro, provavelmente você vai achar que vai ficar meio jogado dentro dessa história. Mas como eu falei, são protagonistas diferentes. Nesse aqui, no caso, nós vamos ter o Abdullah. Ele é um vendedor de tapetes. Ele tem uma vida simples, mas ele fica imaginando como se ele fosse um príncipe perdido, sabe? E é isso. Até o dia que chega um cara na vendinha dele ali e oferece um tapete pra ele, dizendo que esse é um tapete mágico. Ele não leva muita fé nisso, até que, em certo momento, esse tapete acaba levando ele pra um certo palácio, onde ele vai conhecer a princesa Flor da Noite e ele vai acabar se apaixonando por ela. Só que em um certo dia em que ele vai visitar essa princesa, ele vê que ela tá sendo levada por um demônio. E ele só tem uma alternativa, que é ir atrás dessa princesa pra tentar resgatá-la. Tem sim uma premissa bem interessante e tem essa vibe meio Aladdin, tá? Porque fala-se demônio aqui, mas é como se fossem aqueles gênios, sabe? Os djinns. E essa ambientação é muito legal de você ver. Só que o Abdullah, ele não é um personagem cativante. Eu achei ele meio sonso, tá? E tem alguns momentos que você vê que ele tenta conseguir as coisas bajulando as pessoas e eu não gosto disso. E como ele é o protagonista, a gente fica 100% do tempo acompanhando ele. E se você já não tá gostando dele, fica um pouco difícil de você gostar da história. O livro não é ruim, ele até tem uma história interessante, uma aventurazinha bacana. Só que o problema é que o personagem principal não tem um pingo de carisma, sabe? E mesmo que seja uma história completamente nova, ainda é uma série do Castelo Animado. Então eu imaginei que ia ter pelo menos o mesmo padrão de qualidade de história. E não teve, tá? Esse aqui é muito inferior ao Castelo Animado. Eu gostei dele efetivamente só lá pelas últimas 60 páginas, mais ou menos, porque a gente tinha outros personagens aparecendo que eram muito mais interessantes do que o Abdullah. Inclusive, eu, quando cheguei mais ali pro final, tava pensando que se a gente tivesse acompanhado a história a partir da princesa, né, da Flor da Noite, teria sido muito mais interessante do que o próprio Abdullah. E também vai ser onde a gente vai ter alguns personagens do Castelo Animado aparecendo. E a forma em que eles aparecem aqui me divertiram bastante. Era algo que eu não estava esperando e eu realmente gostei. Gosto como ele se soluciona ali no final, né, de como que resolvem a situação, mas dos 3 livros da série, eu acho que esse aqui é o mais fraco. Eu realmente não curti, sabe? E eu acho que a única vantagem de ter lido ele é a gente saber o que acontece com os personagens do Castelo Animado para poder ter um complemento ali sobre algumas, né, coisinhas que vão aparecer em A Casa dos Muitos Caminhos, que é o 3º livro. São coisas pequenas, mas é legal a gente saber. O problema é que esse livro aqui, gente, é um livro que a única coisa que valeu a pena pra mim é porque ele tá no meio do caminho, né? Então eu precisava ler pra poder chegar nesse. Mas realmente não gostei. Agora, esse aqui, eu ainda acho o Castelo Animado mais legal. Dos 3, eu acho que esse tem a vibe, assim, mais despretensiosa. Mas ele é feito pra ser divertido. E realmente ele cumpriu o que se propôs. Porque eu me diverti da primeira até a última página. Aqui a gente vai conhecer a Charmaine. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, tá? E ela é uma menina que, assim, ela foi bem mimada, tá? Ela sempre viveu no conforto, ela nunca precisou fazer nada assim de trabalhos manuais ou qualquer coisa do tipo, mas ela sonha em trabalhar na Biblioteca Real.
Só que tem um certo dia que a tia dela pede pra ela cuidar da casa do tio-avô, porque ele tá doente, ele vai precisar sair pra fazer um tratamento e não tem quem olhe a casa dele. A Charmaine aceita, né, porque ela vê que dali ela vai ter um pouco de liberdade pra sair e buscar o emprego dos sonhos dela, né, que é trabalhar na Biblioteca Real. Só que quando ela chega lá, gente, tá tudo de cabeça pro ar. E esse é bem aquela vibe de histórias onde o personagem se vê em vários problemas ao mesmo tempo tentando resolver. Então, é isso. E o maior problema é porque a casa é mágica e ela não entende de magia. Então ela vai tentando solucionar problemas mágicos sem ter o conhecimento adequado sobre. E além de ter essa bagunça, ela ainda acaba tendo que cuidar de um cachorrinho. Tem um cachorrinho mágico lá do nada, gente. E do nada bate na porta dela um aprendiz de mago. Esse menino tinha que ir pra lá, né? Isso já tava programado, mas ninguém avisou. Ninguém avisou a Charmaine. Então ela fica aí com esse monte de problema tentando resolver. E ela ainda quer ir pro palácio, mostrar serviço pro rei, pra dizer que ela é realmente competente no que ela faz dentro da biblioteca. O livro tem uma espécie de humor bobo do personagem se metendo em atrapalhadas, mas eu realmente me diverti com isso. E sobre o fato dela ser meio mimada, eu achei que eu iria me irritar, mas ela não é aquele tipo de gente mimada insuportável. Aqui eu acho que a autora trouxe muito a questão de ninguém é obrigado a ser bom em tudo, porque a gente vê que ela realmente se esforça, ela realmente tenta ter uma responsabilidade. Obviamente ela não faz tudo perfeito, porque ela não tem preparo pra isso, tá? Mas nos momentos em que ela tá na biblioteca, ela é muito eficiente pro rei. Ela só precisava ter uma chance de mostrar isso. E eu gostei da forma que a autora mostrou que as pessoas têm defeitos e qualidades e aptidões diferentes, sabe? Inclusive, esses pontos também são possíveis de observar no próprio aprendiz de mago que acaba se envolvendo ali na situação junto com ela. Achei os personagens carismáticos, inclusive o cachorro mágico é muito fofinho. E sobre o palácio e tudo mais, é engraçado a forma em que ela se envolve, né? Porque no primeiro momento eu achei que estava bem distante da situação dela, da realidade dela, mas a maneira que a autora liga os pontos ali fica bem legal, bem divertido. Existe uma certa agitação ali no final, as coisas acabam acontecendo até um pouco meio rápido, mas eu não vi isso como uma forma negativa, sabe? No sentido de quando o autor deixa a história corrida. Na verdade, eu achei que ela queria trazer essa sensação de agitação, né? As coisas acontecendo de uma forma mais acelerada, e eu achei que a cena que montou na minha cabeça comigo lendo, eu achei que ficou divertida, o que combina muito bem com toda a temática do livro desde o início. E dentro desse universo, esse livrinho aqui fecha a história muito bem e muito satisfatória. Então, gente, de um modo geral, é aquela coisa. Eu achei o Castelo Animado o melhor dos 3 livros da série. Não gostei do Castelo Noir, achei ele muito sem graça. O protagonista não me conquistou. E gostei do A Casa dos Muitos Caminhos, porque eu achei realmente divertida. Inclusive, eu fiquei meio confusa, né? Porque tinha algumas pessoas comentando que esse era o pior livro. E, gente, não. Eu super me diverti, tá? Recomendo pra vocês. Ele é levinho, despretensioso, gostosinho de ler. Inclusive, muito obrigada à galera que participou da leitura coletiva, né? Porque nós lemos esses 3 livrinhos juntos. No caso, foi... o Castelo Animado primeiro em janeiro, aí depois fevereiro e depois março. Então, obrigada por vocês terem me feito essa companhia. Foi muito gostoso ler essas histórias junto com outras pessoas, né? E, gente, super recomendo, tá? Agora, se você é uma pessoa que não quer se prender em série, é aquela coisa, né? Você pode ler só o primeiro tranquilamente. Tanto que eu vou estar deixando os links tanto do box quanto dos livros separadamente aqui embaixo, caso você queira adquirir. E foi uma experiência muito gostosa, eu adoraria ler outras histórias dessa autora aqui. Inclusive, eu vi que tem uma, que se eu não me engano, ela está no Kindle Unlimited. Não sei se ainda vai estar, podem ter trocado o catálogo. Que é o Vitral Encantado. Fiquei bem curiosa por esse, talvez seja a minha próxima leitura aí dessa mesma autora, tá? E bem, gente, era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, ou se já assistiram ao filme do Estúdio Ghibli, ou se leram algum outro livro dessa autora que vocês possam me indicar. A gente vai conversando aqui. E por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, nem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!